Você sabia que a Marinha Ucraniana conseguiu destruir sistemas de defesa aérea russos a mais de 100 quilômetros da linha de frente? E o mais impressionante, usando drones FPV e carriers navais para entregar esses drones diretamente no local da operação. Mas o que está por trás dessa estratégia que desafia as expectativas? Vamos analisar tudo agora. Antes de mergulharmos nos detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro das últimas novidades sobre a guerra na Ucrânia. A Ucrânia, com sua marinha inovadora, usou carriers navais para transportar drones FPV de alta precisão para atacar duas das defesas aéreas mais avançadas da Rússia, os sistemas Strela 10 e Osa AKM. Este movimento não só demonstra a ousadia estratégica, mas também a capacidade de operar em profundidade, atingindo alvos cruciais atrás das linhas inimigas. Essa ação coloca em questão a vulnerabilidade das defesas russas e desafia a estratégia da Rússia de dominar o espaço aéreo. Com os drones chegando por mar, as forças ucranianas conseguiram contornar a maior parte da defesa aérea russa. Os drones FPV têm se mostrado armas poderosas em operações de precisão. Em vez de se basear apenas em aeronaves tripuladas ou mísseis de longo alcance, esses drones oferecem uma forma rápida e eficiente de eliminar alvos de alto valor, como sistemas de defesa aérea. Com a combinação de drone e carriers navais, a Ucrânia não apenas destrói equipamentos, mas também reduz os custos e os riscos associados a ataques mais tradicionais, colocando a Rússia em uma posição desconfortável. Você está assistindo ao Front Brasil. Enquanto a Marinha Ucraniana realiza seus ataques com drones, as forças terrestres continuam a se infiltrar nas linhas russas. Grupos de FPV como o Cobalt são responsáveis por destruir veículos blindados russos e forçar as tropas a se espalharem e se esconderem, criando um caos constante nas linhas de frente. A tática é quase psicológica, minando a moral das tropas russas e criando um efeito devastador, onde os invasores se veem constantemente ameaçados por ataques de precisão. O sucesso da operação não foi fruto apenas de coragem no campo de batalha. A cooperação entre a Marinha Ucraniana e o Serviço de Segurança da Ucrânia, além das inovações dos engenheiros locais, foi crucial para a entrega e o uso eficiente dos drones. Sem as doações e o suporte tecnológico, essas missões de grande escala seriam praticamente impossíveis. A capacidade de adaptar tecnologias novas ao campo de batalha é um exemplo do quão flexível e determinada a Ucrânia tem sido para se defender. Enquanto a Ucrânia lidera sua resistência militar do outro lado do oceano, a política dos Estados Unidos está mudando. Donald Trump recentemente alterou sua postura, sugerindo novas sanções à Rússia após o ataque maciço de mísseis. O que isso pode significar para o futuro do apoio à Ucrânia? Com a política externa dos Estados Unidos se tornando imprevisível, a Ucrânia pode enfrentar um cenário onde o apoio internacional diminui, o que aumenta ainda mais a importância de estratégias autossuficientes como as operações de drones. As sanções, especialmente aquelas impulsionadas pelo Reino Unido e agora consideradas pelos Estados Unidos, estão colocando pressão sobre a economia russa. Isso pode ter efeitos a longo prazo, não apenas no campo de batalha, mas também no moral interno e na capacidade de manter a máquina de guerra. A crise econômica pode tornar os recursos mais escassos para a Rússia, tornando operações como a da Marinha Ucraniana ainda mais decisivas na guerra de desgaste. Com as negociações de cessar-fogo em jogo, o que realmente está em jogo para a Ucrânia? Se a Rússia conseguir impor um cessar-fogo nas suas condições, será a Ucrânia forçada a ceder mais território ou aceitar um governo pró-Rússia? A pressão internacional pode se tornar mais forte, e a Ucrânia precisa estar preparada para lidar com as novas dinâmicas políticas e militares. A operação ucraniana com drones FPV e carriers navais marca um ponto de inflexão na guerra. Não apenas pela eficácia das ações, mas pela demonstração de que, mesmo sem um apoio irrestrito, a Ucrânia tem meios para continuar sua resistência de forma imbatível e criativa. Com isso, a guerra continua a evoluir, e devemos ficar atentos para o que vem a seguir. O pior ainda está por vir. Moscou lançou um dos maiores ataques do ano,
disparando mais de 200 mísseis e drones contra diversas cidades ucranianas. O impacto foi devastador, atingindo infraestrutura crítica e deixando vítimas. Diante desse cenário, o presidente Volodymyr Zelensky fez um apelo surpreendente. Um silêncio no céu, forçado, proibindo ataques aéreos e marítimos como um primeiro passo para a paz. Mas será que essa proposta tem alguma chance de funcionar? A Rússia está disposta a recuar? E o que a comunidade internacional pode fazer diante dessa escalada? Na madrugada de hoje, a Rússia desencadeou um ataque aéreo de larga escala, mirando principalmente a infraestrutura de energia e gás da Ucrânia. Foram 67 mísseis e 194 drones lançados contra cidades estratégicas, como Kharkiv, Odessa e Poltava. Os alvos? Subestações elétricas, refinarias de gás e áreas residenciais. O ministro da Energia ucraniano confirmou que várias regiões ficaram sem eletricidade e engenheiros trabalham contra o tempo para restaurar os serviços. Em Kharkiv, pelo menos 8 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança em Poltava. A pergunta é: esse foi apenas um ataque isolado ou um prenúncio de algo ainda maior? Apesar da brutalidade do ataque, a defesa aérea ucraniana conseguiu derrubar 34 mísseis e 100 drones, além de neutralizar outros 86 veículos aéreos não tripulados no ar. Mesmo assim, o ataque mostrou que a Rússia ainda tem capacidade para bombardear a Ucrânia em larga escala, mesmo com sanções e restrições internacionais. Fontes militares ucranianas dizem que Moscou está intensificando suas táticas para sobrecarregar os sistemas de defesa, lançando enxames de drones antes de disparar mísseis hipersônicos e balísticos. Isso significa que novos ataques podem estar a caminho. Diante da destruição, Zelensky veio a público com um apelo ousado: uma trégua no céu e no mar. Segundo ele, forçar a Rússia a parar os ataques aéreos seria um passo fundamental para qualquer negociação de paz. Mas será que o Kremlin aceitaria essa proposta? Especialistas acreditam que não. A Rússia vem usando esses ataques justamente para desgastar a infraestrutura ucraniana e pressionar Kiev a negociar em desvantagem. A questão agora é: Zelensky terá apoio suficiente para transformar essa proposta em realidade? Enquanto o conflito escala, um movimento inesperado aconteceu. Ucrânia e China assinaram um acordo para expandir exportações agrícolas. Além disso, Pequim sinalizou interesse em ajudar a mediar a crise. Mas qual é o verdadeiro jogo da China? Analistas sugerem que Pequim está buscando posicionar-se como um pacificador, ao mesmo tempo em que mantém boas relações com Moscou. Será que a China pode se tornar um fator decisivo para um possível cessar-fogo? Diante da escalada da guerra, a União Europeia anunciou um novo pacote de ajuda de 15 bilhões de euros para a Ucrânia. Mas esse dinheiro será suficiente para garantir o suporte militar necessário? A União Europeia já enfrenta divisões internas sobre até quando manter esse nível de apoio, especialmente com eleições europeias se aproximando e a pressão econômica crescendo. Isso pode afetar o futuro da guerra? E falando em União Europeia, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, continua sua cruzada contra a entrada da Ucrânia no bloco. Agora, ele quer realizar uma consulta popular sobre o tema, mesmo sabendo que o resultado não terá impacto real. Isso é apenas mais um movimento para travar o processo? Ou há algo maior por trás dessa manobra política? Além disso, Donald Trump restringiu o poder de Elon Musk no governo, deixando claro que ele pode aconselhar, mas não decidir. Isso significa que a influência de Musk na guerra da Ucrânia pode diminuir, e isso afeta diretamente o Starlink, essencial para comunicações militares ucranianas. Apesar do ataque brutal, a Rússia também sofreu perdas significativas nas últimas 24 horas. 1.150 soldados mortos, 3 tanques destruídos, 23 veículos blindados perdidos, 16 sistemas de artilharia eliminados e 95 drones abatidos. Além disso, mais um crime de guerra chocante veio à tona. Durante uma reunião com Vladimir Putin,
A mãe de um soldado russo admitiu ter sequestrado uma criança da região ocupada de Kherson e levado para a Rússia. Isso reacende o debate sobre as deportações forçadas de crianças ucranianas, um dos principais crimes de guerra atribuídos a Moscou. A pergunta que fica: até onde Vladimir Putin está disposto a ir nessa guerra? O pedido de trégua de Zelensky pode ser um divisor de águas ou simplesmente ignorado por Moscou. A Rússia vai continuar com seus ataques? A Ucrânia conseguirá resistir a essa nova onda de bombardeios? 13h40 da tarde, 7 de março de 2025, você está assistindo ao Fronte Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi perguntado durante uma coletiva de imprensa se ele acreditava que a Rússia gostaria de paz, e ele disse que acredita. Essa pergunta veio em meio aos ataques que a Rússia fez dentro do território ucraniano após os Estados Unidos cortarem as informações de inteligência provenientes de satélites. Ele também falou que a Ucrânia não tem cartas. Só que aí ele fez uma publicação no X falando que estava pensando em aumentar as sanções contra a Rússia porque a Rússia está batendo na Ucrânia. Ué, mas não era isso que você queria? Favorecendo a Rússia em todos os aspectos possíveis? Sabe o que eu acho? Eu tô achando que o Trump, ele tá conversando muito com o Lula, tomando uma cervejinha com ele. Porque pra falar merda, só pode ser isso. Só pode ser isso. Deve estar andando muito com o Lula, velho. Não é possível, não. Eu não consigo acreditar outra probabilidade que não seja essa. Um alto funcionário dos Estados Unidos, da Casa Branca no caso, disse que a raiva de Trump tem se intensificado nos últimos dias devido ao comportamento da Rússia e sua escalada de ataques contra a Ucrânia. É o que eu acabei de falar. Acho que o Trump deve estar andando muito com o Lula, ou pegou a mesma síndrome do Biden e tá gagado. Não sabe o que tá fazendo, tá perdido. Essa foi minha opinião de final do vídeo. No mais, até o próximo vídeo. Olá, soldados do Fronte Brasil. Obrigado por acompanhar nosso vídeo até o final. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sino para receber todas as atualizações. E se quiser apoiar nosso trabalho, considere se tornar membro por um valor simbólico. Até o próximo vídeo.